E esse tema que a gente vai tratar hoje, ele está ali na unidade 3, que chama A Educação Medieval, que é um texto da Maria Isabel Moura do Nascimento. Confere, pessoal, vocês têm esse texto? Receberam essa leitura? Sim ou não? Vocês me ouvem? Sim. Ah, que bom, que bom. Só gostaria de saber se vocês receberam esse texto. Mariana está dando boa noite aqui. Boa noite. Então, veja bem, no início que eu estava perguntando aqui para alguns colegas se trabalha fora, se não trabalha fora. Por quê, pessoal? Eu sei como que é, né, a nossa luta para poder fazer uma graduação. Geralmente a gente tem que se dividir em 3 períodos, trabalhando de manhã, de tarde, fora, e tendo que achar um tempo para poder fazer a faculdade à noite, fazer as leituras. Então eu sei o quanto que isso é puxado, né? E muitas vezes a gente não tem um tempo ideal para fazer a leitura. Então, o que eu pensei? Nesse encontro nosso de hoje, eu gostaria de fazer com vocês uma leitura, a gente fazer uma leitura dinâmica, né? Fazer um trabalho junto. Então, seria uma leitura junto com vocês. E em qualquer momento do texto, a gente podia parar e fazer alguma reflexão. Então, assim, já que vocês estão me ouvindo, tá legal, eu vou começar fazendo a leitura do texto e eu vou dar umas paradas para a gente poder dialogar sobre algumas coisas do texto, vamos pontuando. Eu gostaria muito, assim, de contar com a participação de vocês, pode perguntar alguma coisa, compartilhar, participar, não tem problema nenhum, tá? É um encontro bem tranquilo. Eu sei que às vezes a gente tem vontade, talvez, de perguntar alguma coisa, ou de falar alguma coisa, colaborar com alguma coisa, e talvez a gente acaba aí, sei lá, ficando com receio de fazer a participação e deixa de fazer essa participação, que eu acho que é importante. Então, vamos lá. Eu vou começar, mas eu conto com a participação de vocês, tá bom, pessoal? Senão fica só eu falando aqui e dá a sensação que eu estou sozinho, tá bom? Ok? Viu? Ó, Tudo a bem, sensação que eu estou sozinho. sim. Fala, Rayane. Tudo bem. Tá bom. Então vamos lá, tá? Não me deixe só aqui. Vamos lá. Qual que é o objetivo de aprendizagem, pessoal, da unidade 3, tá? É analisar as transformações da sociedade no período medieval, compreender a participação da igreja nesse período e conhecer o papel da escola na Alta Idade Média. Analisar a escola na Baixa Idade Média. Então, está dividido em 2 sessões. A primeira sessão, pessoal, vai fazer um conteúdo histórico. E a segunda sessão vai falar sobre a educação cristã primitiva. Então, veja bem, ali no material, o autor coloca bem assim, para início de conversa, ou seja, antes de entrar no tema, temos que conversar sobre algumas coisas. Então, o texto diz bem assim: o estudo dessa unidade lhe proporcionará conhecer o contexto histórico da educação medieval, que vai do século V ao XV, bem como compreender as relações históricas e sociais do período denominado medieval. Você perceberá que na sociedade feudal, as desigualdades sociais eram medidas pela posse ou exclusão de terras, e que os senhores feudais exerciam o poder total sobre suas propriedades através da emissão de leis e de concessão de privilégios. Você conhecerá que a Idade Média esteve sob o poder do cristianismo da Igreja Católica, que se constituía
numa espécie de Estado, e que na Idade Média a sociedade foi orquestrada pela espiritualidade, mas não qualquer espiritualidade, uma espiritualidade estruturada na Igreja Católica, que alimentava a arte e a cultura. Assim, a educação era cristã e tratava-se de uma educação estritamente religiosa, isto é, de uma parte da iniciação dogmática era destinada para a classe que representava a nobreza, portanto, para poucos, pois apenas os filhos dos nobres podiam ter acesso à escolaridade. Pessoal, só nessa primeira parte, alguém conseguiu perceber aí se naquele período a gente podia dizer que o acesso ao estudo eram para todas as pessoas? Não. Pode falar. Não, Para era quem só que para era? o pessoal mais... Era só para os pessoal nobres. da elite, né? Os nobres. Então, veja bem, ótimo. Esse é o tipo de dinâmica que esse encontro que eu gostaria de fazer com vocês. Eu vou seguir a leitura. Mas é importante, pessoal, a gente já falar da história da educação, e o texto vai estar dizendo que lá na Idade Média, lá no período medieval, entre o século V e o século XV, só tinha o acesso aos estudos, vamos falar aqui a educação, determinado grupo, neste caso, o grupo da nobreza, né? Aquele grupo que tinha, então, acesso à terra, ou seja, a educação, desde a Idade Média, nunca foi para todos. Isso acho que é uma coisa que é importante a gente já ir conhecendo a história. Muito bom, eu vou seguir. A Idade Média teve início no século V, com as invasões germânicas bárbaras na Europa, marcado pela queda do Império Romano do Ocidente até o século XV, com a retomada comercial e com o surgimento do movimento renascentista. Esse período é também conhecido como a chamada Baixa Idade Média, que podemos apontar como referência o feudalismo inicia sua decadência. É um período muito longo na história que qualquer afirmação quanto à exatidão do tempo, da duração da Idade Média, poderemos cair em suposições artificiais. A Idade Média, ela não pode ser confundida apenas com uma época entre dois períodos de desenvolvimento da civilização, o mundo antigo e o mundo moderno. Foi, sobretudo, a época da formação da Europa cristã e da gestão dos pré-requisitos do homem moderno, formação da consciência individual, do empenho produtivo, da identidade supranacional. Foi um período onde a economia era baseada na agricultura, tendo dessa forma a terra como base de toda a sua economia, que, por sua vez, era organizada pelos senhores feudais, como os cavaleiros, condes, duques, viscondes. Os senhores feudais exerciam um poder total sobre suas propriedades através da emissão de leis e de concessão de privilégios. É um período marcado pela soberania do cristianismo e da Igreja Católica, mas é também o tempo dos povos e dos ideais comuns da Europa. Ideais mitos, ideais tradições, ideais legendas, que constituíram o arcabouço fundamental, ideológico e imaginário dos povos europeus. Roma passa por grandes transformações. Ela que era apoiada na sociedade escravista, e nos primórdios assegurou a riqueza do mundo antigo. E dessa forma, à medida que os povos conquistados deixavam de fornecer escravos e riquezas, os impostos eram aumentados com as consequências imediatas na sociedade, com o aumento da miséria. A exploração dos domínios enormes, latifúndia, por verdadeiros exércitos de escravos, já não produzia rendas compensadoras, de tal forma
que o escravo passou a produzir menos do que custava a sua manutenção, e a partir desse momento, ele desapareceu como um sistema de exploração em grande escala. Veja só, né, pessoal? Como é gostoso a gente estudar, conhecer um pouco de história. Nós estamos falando aqui de um texto sobre a educação da Idade Média. E nessa parte do texto, a autora vai fazer um contexto daquele período. E ela vai dizer, então, que toda a economia ela estava pautada, sobretudo, na questão da produção da agricultura. E que a terra, né, era o sinônimo de poder e de riqueza. Porém, a mão de obra das pessoas que trabalhavam produzindo nessas terras já era aquela mão de obra escrava, de pessoas escravizadas desde o período de Roma Antiga. O que nos remete a pensar, rapidamente, numa reflexão, que na história da humanidade, o homem sempre explorou o outro homem. Vocês conseguem compreender isso? Alguém? Sim. Sim, professor, porque é desde os antigos, né? Que vem lá de também do Egito, essas coisas assim, sempre teve escravo. Exatamente. Então, exatamente. Como que é interessante a gente pensar, nós, enquanto seres humanos, sempre praticamos isso, de um humano explorar o outro humano, né? E detalhe importante, e a colega citou o Egito e tal, né? Falando aqui de Roma, que por enquanto, essa escravidão aqui, ela necessariamente, nós ainda não estamos falando da escravização dos seres humanos dos povos africanos. Ainda não é esse recorte, porque é importante saber que houve, sim, escravos na história da humanidade, sempre houve, mas que necessariamente, né, não era o critério, nem sempre foi questão de cor de pele, eram outras questões que faziam com que a pessoa pudesse ser considerada escravo. Mas o que eu quero chamar a atenção é que na história da humanidade sempre teve a exploração do ser humano, o próprio humano explorando o outro humano. Isso que a gente tem que parar um pouco para pensar, porque quando a gente olha o mundo que a gente vive, muitas vezes a gente não entende por que tem pessoas que não têm nada, enquanto tem pessoas que têm muito. Por que tem país que a comida é rica em comida e tem continente que as pessoas não têm o que comer? Então, se a gente não estudar um pouquinho de história, a gente não dá conta de compreender o mundo que a gente vive. Então, eu vou seguir lá, tá bom, pessoal? Veja só. Como as grandes extensões de terras, neste período, estavam divididas em pequenas parcelas de terra, confiadas a colonos livres que pagavam ao ano uma renda fixa anual, esse senhor lhe assegurava uma existência miserável, mais segura. Ele não precisava pensar no seu sustento, nem se incomodar com a concorrência do trabalho alheio. Olha que interessante essa parte aqui, pessoal. Os homens livres eram chamados de vilões. Quando queriam viver do fruto do seu trabalho, procurava alguém que tivesse terras para explorar e lhe propunha o cultivo de um lote em troca de alguma compensação. Isso se dava através de um ato jurídico chamado de súplica ou precária. Com um acordo jurídico, os vilões eram considerados mais livres do que o escravo, porque ele reconhecia uma autoridade que ele próprio havia requerido reconhecer, diferentemente do servo, que era objeto de comércio entre os senhores feudais. Então, olha que interessante, pessoal. Hoje, quando a gente fala em vilão,
o que que vem? Qual que é a primeira ideia que vem na sua cabeça? O que que é um vilão, pessoal? Uma pessoa má. Pode falar, eu já disse. Pois não? Como que é? Quem me diria hoje? O que que é um vilão, pessoal? Uma pessoa ruim, mal. Não é? O vilão não é essa imagem? Seria o contrário do herói? Poderia ser? Sim. Né? Então, o vilão, para nós, hoje, ele não é uma coisa legal, né? Por exemplo, se eu dissesse assim, o Jonathan é um vilão. Eu não estou elogiando o Jonathan. Eu estou colocando uma coisa, né, negativa nele. Mas olha que interessante, que o texto está dizendo que na Idade Média, os seres humanos livres, eles eram chamados de vilões. Então, quer dizer, os seres humanos livres naquele período eram chamados de vilões. E isso aqui está no texto, isso que é interessante. E esse vilão, nesse período, ele precisava produzir alguma coisa. Então, ele tinha que procurar o dono da terra e propor um acordo. É igual hoje, eu escuto muita gente falar assim, aí vocês me ajudam, pessoal. Eu escuto muita gente falar assim, meus pais, meus avós, no período das fazendas, trabalhava dia e meia. Quem já ouviu falar isso? Trabalhava dia e meia. Juntava lá, ele entrava com o trabalho, e aí tudo que rendia, metade para o dono, digamos, da roça ou da fazenda, e metade para ele que produziu. Alguém já ouviu falar desse tal dia e meia, pessoal? Eu já ouvi falar. Sim. Eu já. Então, olha que legal. Eu estou aqui tentando fazer uma relação de um modelo de trabalho, de um acordo de trabalho, que eu peguei como exemplo aqui, trabalhar dia meia, que é uma coisa do nosso período aqui, e tentando pensar isso com aquilo que o texto está dizendo. O texto está dizendo que esses vilões aí, para trabalhar, eles têm que procurar o dono da terra e propor um acordo, tá? E o texto vai dizer que o nome desse acordo é aqui, ó, súplica ou precária, tá bom? Então vamos seguindo lá. É bem nítida a divisão da sociedade entre servos e vilões. Ó, pessoal, os servos, ele não é mais o escravo. Isso é importante ter claro, porque não compensava mais ter o escravo. Quando a gente leu um pouco mais acima, o texto disse que aquilo que o escravo produzia não pagava mais nem a manutenção do próprio escravo. Então, foi preciso mudar essa prática. Então, o escravo, ele sai de cena e o novo explorado agora é chamado de servo. Tá? Só muda o nome, mas vai ser explorado igual. E os vilões aqui, que ele está chamando de vilões, são os homens livres. Tá bom? Então, veja bem. É bem nítida a divisão da sociedade entre servos e vilões. De um lado, e senhores feudais do outro. Era o dono da terra que continuava sendo a forma fundamental da riqueza. O senhor também era dono dos instrumentos essenciais da produção, em particular dos moinhos. Os camponeses eram tratados como coisa, quer pertencessem a um príncipe, a um barão, a um bispo, a um monastério ou a uma cidade. O camponês era tratado como um animal de carga, ou ainda, de forma pior, se era servo, o senhor dispunha dele à vontade. Se era arredatário, as prestações o esmagavam. Vocês conseguem entender até aqui que a autora está descrevendo a situação entre o trabalhador, que não era o dono da terra, e o dono da terra. Então, desde a Idade Média, ou muito antes que isso,
a situação nunca foi boa para aquele que não detinha terra nem poder, né? Daquele que só tinha para vender a sua força de trabalho. Vocês estão conseguindo pegar esse contexto que a autora está dizendo? Eu vou seguir aqui, tá? Eu vou seguir aqui. Tem uma, não sei se vocês observaram ou vão observar, tem até um poema aqui, pessoal, do Legoff. Eu vou ler, porque muitas vezes as pessoas conseguiam se manifestar, falar aquilo que ele sentia em forma de verso, em forma de prosa, em forma de música. E olha a letra desse conto. Olha só. Sempre teremos pano de seda, e nem por isso vestiremos melhor. Sempre seremos pobres e nuas, e teremos sempre fome e sede. Nunca seremos capazes de ganhar tanto, que passamos ter melhor comida. Sem mudança, teremos pão de manhã, pouco, à noite, menos. Pois da obra de nossas mãos, nenhuma de nós terá para se manter, mais que 4 dinheiros de libra. E com isso não poderemos ter bastante carne e panos, pois quem ganha por semana 20 soldos não está livre de sofrer. E estamos em grande miséria, mas com os nossos salários enriquece aquele para quem trabalhamos. Grande parte das noites ficamos acordadas, e todo dia para isso ganhar. Ameaçam-nos de nos moer de pancada os membros quando descansamos, e assim não nos atrevemos a repousar. Conseguiram sentir na poesia o desabafo, né, da exploração. Então, vou seguir lá. A maior parte do tempo dos camponeses era destinada para cuidar das terras do senhor feudal. Ele tinha raras horas disponíveis. Devia pagar dízimos, tributos, taxa, imposto militar, imposto do Estado, taxa do Império. Não podia casar-se nem morrer sem pagar uma taxa ao senhor. Era de responsabilidade dos camponeses abastecê-los com legumes, frutas, peças de caça, lenha e etc. Todo o direito de pescar e de caçar pertencia ao senhor, e o camponês deveria assistir tranquilamente à destruição de suas colheitas, os campos e os bosques que antigamente pertenciam às aldeias tinham sido arrebatados pelo senhor. Pessoal, alguém de vocês gostaria de ter nascido e vivido lá no período da Idade Média? Eu não. Eu também não. Olha, eu sei que para nós está ruim, mas vendo esse texto aqui, você já pensou? Vamos seguir lá, vamos seguir com o texto, pessoal. Professor, desde lá já Pois existia não. imposto, né? Olha só, e quantos impostos? Olha, você falando nisso, olha o que ele disse aqui, ó, que você não podia nem casar e nem morrer sem pagar uma taxa ao senhor. Veja só, pessoal, eu sempre gosto de fazer algumas análises de algo do passado com as coisas do presente, né? Dizer que a pessoa não podia casar nem morrer sem pagar ao senhor parece um absurdo. Mas espera aí, nós aqui agora, quando se morre, se paga. Ou não? Se paga. Se paga. Tem que pagar. Tem que pagar para casar. Tem que pagar para morrer. Tem que gastar no cartório. Tem que contratar uma funerária. Tem que contratar o cemitério. A gente paga para nascer, paga para casar, paga para morrer. Então, quando a gente lê um texto desse, parece um absurdo. Mas se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente vive um absurdo mesmo, né? E esses impostos que a gente paga tanto hoje, a colega bem destacou, já venha pagando desde a Idade Média. E que tanto de imposto que a autora está dizendo aqui, ó. Ela disse assim, ó, devia pagar dízimos, tributos, taxas, imposto militar, imposto do Estado, taxa do Império, pagar para casar, pagar para morrer.
Que bom que... e outra, tinha que abastecer o dono da terra com legume, com fruta, com caça, com lenha. E outra, e se tivesse uma água, um rio, alguma coisa, não tinha o direito de pescar, não. Esse direito era só do dono da terra. Então, vamos seguir com o texto aqui, ó. Da mesma forma, deveria dispor das suas propriedades para o senhor, que poderia também não só dispor do trabalho e de tudo que o camponês produzisse, mas também da pessoa do camponês à vontade, como da mulher e de suas filhas. Alguém conseguiu entender isso? Vou ler de novo. Ó, da mesma forma, deveria dispor das suas propriedades para o senhor, que poderia também não só dispor do trabalho e de tudo que o camponês produzisse, mas também da pessoa do camponês à vontade, como da mulher e das suas filhas. Quem se arrisca? A Deilma aí, levantou a mão, por gentileza. Boa noite. Então, Boa noite. professor, o que dá para entender é que, além de dividir todos os bens, que na verdade seria o trabalho dele, ele teria que dispor a esposa e sua filha a deitar aos seus patrões na época, né? Onde já era um absurdo, né? Que hoje em dia é um estupro, né? Olha só, perfeitamente. Ah, tá. A professora Vanusa que vai autorizar a entrada lá. Ela que está coordenando lá. Já ela autoriza, tá? Perfeitamente. Então, veja bem. Quer dizer... a professora está autorizando. Então, quer dizer, além de explorar economicamente, cobrando todo tipo de tributo, todo tipo de imposto, né? Obrigando que se mantesse, que fornecesse frutas, madeiras, trabalho, e ainda assim, o senhor também tinha esse poder em cima dos corpos, vamos usar esse conceito, não só do camponês, como da esposa, como das filhas, desce na telha de que um determinado camponês tivesse uma esposa, uma filha, que agradasse aos olhos daquele senhor, fazia parte, esse senhor ter o poder de usufruir sexualmente, né, tanto da mulher quanto das filhas desse servo. É importante ter isso em mente para a gente ver o grau de exploração que um ser humano já colocou ao outro. Neste caso aqui, nós estamos falando da Idade Média, tá? Ótimo, boa interpretação. Vamos seguindo. Seguindo com o texto. Cadê ele? Tá ele aqui. Volta. Tá, então vamos lá. Tá. Ó, olha só. O senhor também tinha o direito da pernada, que era o direito do senhor feudal, tinha de passar a perna sobre o leito de todos os seus vassalos recém-casados. Podia, quando desejava, encarcerar e torturar os camponeses. Essa relação que os trabalhadores da terra, os servos, eram obrigados a ter com o senhor, estabelecia uma hierarquia de senhores e vassalos. A relação de trabalho na forma de servidão era mais vantajosa para os donos da terra em relação à escravidão. Para ter escravo, era preciso ter grande capital. Já na relação de servidão, não havia qualquer gasto, pois qualquer gasto era pago pelo servo. Olha, pessoal, olhando do ponto de vista do senhor, olhando do ponto de vista... vamos supor que você, naquele período, fosse um senhor feudal, dono de terra. Foi muito mais lucrativo para você abandonar os escravos, esse modelo de escravidão, e passar a usar esse modelo de servidão. Porque para o modelo de escravidão, você tinha que ter muito dinheiro para poder manter os escravos. Já nesse modelo de servidão do feudalismo,
os próprios camponeses, através do seu trabalho, se autopagavam. O texto está dizendo que é muito mais vantajoso para o senhor feudal o modelo de servidão do que mesmo o modelo de escravidão. Vocês compreenderam isso? Isso, serviam aos seus senhores. Isso mesmo, Maria. Então, vamos lá. Avançando mais um pouco aqui. A Idade Média é um importante período histórico de nossa civilização, uma época repleta de profunda transformação na sociedade e nas relações em que se buscou um exemplar coesão ideal, que a marca de maneira bastante nítida e também positiva enquanto e anima de espírito comunitário e popular, articulado em torno dos princípios de um cristianismo vivido e difuso. Toda a Idade Média esteve sob o poder do cristianismo da Igreja Católica, que se constituía numa espécie de Estado, com o feudalismo, com a formação de Estados-nações, com a vida intelectual dirigido por escolas e universidades homogêneas entre si, com o incremento de um ideal humanista da cultura, foi o longo caminho de formação da Europa uma identidade mais espiritual e cultural. A Idade Média foi orquestrada pela espiritualidade, mas não qualquer espiritualidade, uma espiritualidade estruturada da Igreja Católica, que alimentava a arte, a cultura, os ideais políticos, seus critérios econômicos, suas normas éticas, estruturando aquele imaginário social que os pregadores e os artistas evocavam, sancionavam e difundiam. Vou avançar só uma parte aqui. Ok. Então, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Pessoal, veja bem, quem aí de vocês lembra daquelas aulinhas de história, lá do ensino fundamental, do ensino médio, que falava um pouco da Idade Média e sobre a força que a Igreja Católica tinha nesse período? Quem aí lembra, pessoal? Comenta comigo aí. Alguém lembra? Ter estudado sobre isso um pouquinho? Passou por isso? Pois não? Eu lembro de ter estudado. Eu lembro de ter estudado bastante no ensino médio e no ensino fundamental. Bastante. E Kátia? Eu também lembro. A Deilma está falando também, lembra, né? Jonathan? Eu lembro ter estudado. Né? Coisa. Mas não Então, lembro, assim, mas não sei falar alguma coisa, mas eu lembro. Sim, pois não. Pode falar. Professor, eu só lembro Então, que pessoal, a oi. igreja católica é ela que era responsável, né, pela educação na Idade Média, né? Então, muito bom, Mariana. A Mariana, ela Foi isso colocou que eu um lembro ponto. também. Isso. O ponto que você colocou é o ponto que a gente vai chegar nesse exato momento. Olha só. Veja bem, o contexto histórico da Idade Média, essa síntese, né, pessoal? Como é que a gente vai falar de um período de Idade Média com 10 palavras? Não. Nós estamos tentando aqui, a autora está tentando fazer um contexto para a gente ter uma noção. Como que era a relação de trabalho, como que era o feudalismo, né? Quem é que detinha o poder, a questão da nobreza, a questão do servo, como que funcionava essa estrutura. E nesse período dizer, então, que a Igreja Católica, ela era potência mesmo, na questão da cultura, na questão da arte, na questão de posse de terra, e ela tinha um poder que era o poder do estudo, da educação, do conhecimento. Então, a gente vai ver agora, a partir daqui em diante, o que a colega acabou de dizer, que a educação, ela vai partir de dentro do seio da Igreja Católica, tá, para o mundo. Ou seja, é a Igreja Católica, né, que vai, então, dar esses primeiros passos na questão do que hoje a gente vai chamar de educação. Mas a gente vai ver, passo a passo, quais foram os interesses, né, quem eram as pessoas que tinham acesso a esse tipo de educação e a que essa educação servia. Então, até aqui, nessa parte do texto, a autora veio nos preparando
E a partir de agora, ela vai demonstrar a participação da Igreja Católica desde o período da Idade Média no que hoje se transformou a educação, tá bom? Esse é o esforço, tá? Então vamos lá. Olha só. No começo do século VIII, a Igreja Católica, com seus monastérios, adquiriram supremacia econômica como a maior proprietária de terras da Europa. Vocês estão entendendo o que a autora está dizendo? Que naquele período ninguém tinha mais terra na Europa do que a Igreja Católica. Supremacia econômica. Ninguém tinha mais dinheiro do que a Igreja Católica. É isso que a autora está dizendo, tá? Tornando-se uma hegemonia social e educacional. Isso se deu precisamente porque eles foram, durante toda a Idade Média, poderosas instituições bancárias de crédito rural. Em pouco tempo, toda a economia feudal passou para as mãos da Igreja Católica. Olha a potência. Muito rapidamente, as transformações que a sociedade sofreu durante o feudalismo vão impor, no domínio religioso, em relação à antiguidade, algumas diferenças de importância, ainda que não se molde ou alterar de seu conteúdo de classe. Podemos ver dessa forma como que a Europa se transforma sob o domínio do espírito cristão, da Igreja Católica, em centro de toda e qualquer decisão, inclusive sobre os rumos da educação, que é o tema que nos interessa. E aí a gente parte para a seção de número 2, que diz bem assim: educação cristã primitiva. A educação era cristã. Tratava-se de uma educação estritamente religiosa. Isso é, de uma parte da iniciação dogmática. Era destinada para a classe que representava a nobreza. Portanto, para poucos, pois apenas os filhos dos nobres podiam ter acesso à escolaridade. Marcada pela influência da igreja, ensinava-se o latim, doutrinas religiosas e táticas de guerra. Grande parte da população medieval era analfabeta e não tinha acesso a livros. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá dando para acompanhar? Sim. Tá? Só para a gente ir acompanhando aqui, Sim, tá? tá bem tranquilo. Tá. Cáceres Vamos mesmo lá, tem um exemplo, né, professor? Pois não. Pode falar. Eu falo assim, Cáceres mesmo tem um grande exemplo da Igreja Católica que influenciava na educação, né? O Dom Galibete, por exemplo, eu cheguei a estudar lá e ela era comandada pelas freiras, pelo povo religioso, né, da Igreja Católica. Sim. Em outro momento dos estudos, quando a gente afunilar para discutir sobre povos que foram, vamos dizer aí, colonizados pelos europeus, que é o caso do Brasil, né? Foi colonizado por Portugal, a influência da Igreja Católica se faz presente, né? A gente sabe, por exemplo, que quando da chegada aqui dos portugueses, eles vieram, digamos, junto com o apoio dessa Igreja Católica. A gente estudou sobre a catequização dos indígenas, né? E a gente observa que, olha, qual é a cidade que não tem uma Igreja Católica na principal praça da cidade, né? Então, a gente vai tentar, a gente consegue agora, com esse estudo, entender da onde que vem essa potência da Igreja Católica. Ela vem muito antes da própria Idade Média. Então, é por isso que hoje ela é o que ela é, tornou o que se tornou, porque ao longo da história ela vem desempenhando esse papel na humanidade. Então, vamos seguindo aqui. Olha só. Então, aqui a autora está dizendo que
a educação era só para os filhos dos nobres e que a grande parte dessa população medieval era analfabeta, tá? A educação cristã para os filhos da aristocracia era oferecida nas igrejas com a supervisão da família, que deveria educar seus filhos no tesouro da fé, inculcar-lhes uma sã disciplina em matéria de vida e moral. A igreja procurou desenvolver uma ação educativa sobre a comunidade com o intuito de aumentar cada vez mais o poder civil. Primeiro, ligando-se a ele, depois tomando seu lugar e fazendo um papel de reguladora, formativa e administrativa. E é dessa forma que a Igreja de Roma desenha a superioridade sobre as outras, pois estava ligado ao centro do império e ao local de coordenação de seus intercâmbios de todo tipo. Tudo isso estimula a Igreja a adotar para si uma cultura de governo religioso e civil, acolhendo os modelos de administração do direito romano, sobre as quais vai organizando a própria fundação. Logo de início, a Igreja tinha por objetivo apenas ligar-se às igrejas locais, e depois o magistério, que lutava contra a heresia. Porém, é nos monastérios em que a formação pode ter um caráter espiritual e cultural importante para a Igreja Católica, pois trouxe um novo modelo formativo que também elaborou um tipo de cultura cristã que, ao mesmo tempo, se torna herdeira da transição clássica e se qualifica em função do crescimento espiritual do sujeito no sentido religioso, levando assim a meditação, a contemplação, mas por meio da leitura constante e do contato contínuo com os textos sagrados e a tradição dos padres. O ideal que predominou em toda a educação monástica foi o ascetismo, moral que desvaloriza os aspectos corpóreos e sensíveis do homem. No monastério, os monges aprendiam a ler, ter livros, copiar manuscritos. Os manuscritos eram copiados pelos monges como uma disciplina e depois passava para os copistas nas universidades, pessoas que no mesmo espírito monástico tinham a função de reproduzir os escritos. A Igreja Católica desenvolveu a ação educativa junto às comunidades, substituindo cada vez mais o poder civil, primeiro ligando-se a ele e depois tomando o seu lugar, fazendo o papel de reguladora, formativa e administrativa. É esse aspecto que leva também a Igreja enquanto ao centro do império e ao local de coordenação do seu intercâmbio de todo tipo. Nesse sentido, a Igreja adota uma cultura que é, ao mesmo tempo, um governo religioso e civil que busca acolher os modelos da administração e do direito romano, sobre os quais vai organizando a sua ação. Uma das principais ações da Igreja estava nas escolas, sendo que nesse período não existiam escolas leigas. Todas eram privadas, com a direção e o seu corpo docente era composto exclusivamente por padres. Os monastérios foram as primeiras escolas medievais que contavam com mestres chamados de abaciais monásticas e mais tarde palaciana. Pessoal, alguém aí porventura não sabe o que é um monastério? Eu nunca ouvi falar. Nunca? Não. E quem já ouviu falar, então? Eu sei, eu já ouvi falar. Então, ajuda aí, Adeilma. Ajuda aí, colabora. Então, onde principalmente homens, né, eram criados, crianças criadas, né, numa religião, aprendendo uma só religião. Geralmente, eu nunca ouvi falar que mulheres participavam, sempre foram homens, onde tem aqueles monges, tudo aquela história, né? Perfeitamente. Pessoal, como a gente só pode acessar o passado através de textos, né? Eu tenho alguns filmes, inclusive até depois indicar alguns. Claro que a gente tem que entender uma coisa. É um filme, né? Não é uma realidade, mas uma coisa é certa, pessoal. Quando o produtor do filme é uma pessoa muito séria, ele contrata historiadores,
para poder fazer o filme. Ele não faz o filme assim da cabeça dele, então ele tem que respeitar algumas coisas. E eu já vi filmes que mostram esses monastérios, que seriam o quê? Os monastérios pertencem à Igreja Católica, eles são sempre afastados da civilização, né? Para que aquelas pessoas que lá estão não se contaminem com as coisas do mundo, por assim se dizer, fica afastado. Sempre preenchido por homens, né? As mulheres naquele período nem pensar. E dentro dos monastérios, que eram controlados pelos padres, pelos religiosos, eles meditavam, estudavam, escreviam, copiavam. E aí o texto está dizendo que esse espaço na Idade Média, desses monastérios, foi aonde, de fato, teve, digamos, professores, mestres, com um nível de formação cultural bem elevada, e que todos esses que passaram por lá para serem copistas, que é aquele que copiava, ou aquele que escrevia, ou aquele que transcrevia, de fato, pode-se dizer, então, que ali nos monastérios, pode-se dizer que foi aquilo que nós poderíamos chamar de primeira escola, tá? É isso que o texto está dizendo, ó. Vou pegar de novo, tá bom? Ó, os monastérios foram as primeiras escolas medievais que contavam com mestres chamados de abaciais, monásticas e mais tarde palacianas, tá? As escolas organizadas pelos monges tinham como regra de ensinar a forma de São Bento, que admitia crianças muito novas, desde que apresentadas pelos pais e que eram apresentadas as primeiras letras, com o intuito de que logo a criança pudesse iniciar os estudos bíblicos. Vocês estão entendendo, pessoal? O que está dizendo aqui? Que a igreja ensinava para que a pessoa aprendesse a ler, escrever, para poder aprender o estudo bíblico, o estudo religioso. Estão entendendo? Havia um interesse em que aquelas pessoas aprendessem a ler e a escrever. Que eles aprendessem a ler e a escrever para aprender a Bíblia, para aprender a religião. E para depois propagar essa Bíblia e essa religião. Então, existia aí um forte interesse por trás desse caráter formativo. Isso é importante ter em mente, é importante deixar isso sempre em mente, tá? Então, vamos seguindo aqui. Com o passar dos tempos, surgiu a escola episcopal, considerada inferior ao ensino dos monastérios, porém, eram as únicas escolas cristãs que preparavam os padres para a educação superior. A escola episcopal era organizada em torno do bispo, formando um grupo de eclesiástico. Vocês estão entendendo? Então, a própria igreja formava os membros da sua própria igreja. Então, quem aí já nunca ouviu falar, por exemplo, que ou conhece alguém, ou um avô, ou alguém, de que a gente fala assim, ele estudava para ser padre. Alguém conhece algum caso de alguém que saiu, mas saiu para estudar, mas saiu para estudar teologia, por exemplo. Alguém conhece? Professor, Eu conheço. Aqui na Coab tinha antigamente aqui a igreja que ficavam pessoas estudando para ter uma teoria sobre se formar ser padre. Não sei se eu lembro. Sim. Mais alguém? Eu conheço uma pessoa na que época foi. de criança, que ele também estava estudando, que a mãe dele fez uma promessa que ele ia ser padre. Sim, exatamente. E porque o tripé que nós tínhamos, pelo menos a gente vai chegar num outro momento, se eu for convidado de novo para a gente conversar, da educação no Brasil, que era um tripé, que era teologia, medicina e direito. Ou então a pessoa da elite, ela tinha 3 possibilidades: ser padre, ser médico ou ser advogado, juiz, algo. Era essas 3 vertentes. Então a teologia, ela sempre foi forte.
eu tive um professor e ele morava no sul, ele era um camponês, trabalhador, e ele tinha vontade de estudar, e à época alguém da igreja sondou ele, ele era uma pessoa inteligente, e levou ele para continuar os estudos dele lá na igreja e tal. E aí, na primeira oportunidade que ele teve, ele meio que fugiu, digamos, e foi estudar outras coisas, e hoje ele é professor, mas ele saiu com a proposta de ser padre, e no meio do caminho ele abandonou os estudos teológicos e foi estudar uma outra. Aí, ó, o meu tio também estudou para padre, mas não quis, né? Então, pessoal, por que eu estou tocando esse tema com vocês? Porque nós estamos falando... Jonathan levantou a mão. No meu ver, assim, é porque tem muitas dessas pessoas que, assim, os pais, né, fazem promessas, né, que, o meu filho, quando crescer, vai ser padre, vai ser para ser padre. Mas, assim, o que acontece de muitas dessas pessoas, desses jovens, né, de irem e acabar desistindo, porque são coisas que os pais não perguntam se os filhos querem ser, se aqueles que os filhos querem ser, né, por fato dos pais fazerem promessa, né, para o santo, alguma coisa, aí o filho vai estar fazendo a vontade dos pais, e não a vontade dele. Então, são por esses motivos que muitos acabam desistindo, desviando para outros caminhos, né? Então, tipo assim, o que acontece, tipo assim, isso ainda acontece ainda no dia de hoje, né? O que acontecia lá antes, antes de Jesus, né? Antes de Cristo, e o que acontece hoje também, hoje em dia. Né, que muitos pais fazem promessas, né, e pelos seus filhos, mas o que acaba acontecendo é que os filhos não cumprem, né, porque não é dele, mas é os pais que fizeram, entendeu? E isso acaba que os filhos acabam desviando para outro caminho e não cumprindo aquilo, né, que era para ser feito. A Mariana tinha levantado a mão, Mariana. Sim, professora, eu queria tirar uma dúvida. Nesse tempo aí da Idade Média, mas a igreja não proibia de fazer outra coisa? Porque era só no campo religioso, né, que eles ensinavam. Não proibia o quê, Mariana? Que eu só não consegui entender o que não proibia, digamos. Não, que o estudo, né, era só no campo religioso. Aí, tipo, se eles saíssem de lá e quisessem fazer outra coisa, podia? Ah, tá. Agora eu entendi. Não. Não, assim, eu dei um salto aqui na história, né? Eu só fui dar um exemplo aqui do Brasil agora, né? Mas lá nesse período que nós estamos estudando aqui, não. Lá não. Tanto, por isso que esses monastérios, eles eram quase como se fosse um quartel, como se fosse uma prisão. Ele era uma instituição com aqueles muros altos, com portões, e essas pessoas que lá estudavam, que seriam os futuros padres, os futuros bispos, eles não tinham a menor condição de fugir de lá. Eram super... hora para acordar, hora para comer, hora para rezar, hora para fazer uma disciplina ferrenha. Não tinha a menor condição de alguém, naquele período, desviar do caminho, não, tá? Pode ter certeza que não. Lá não. Então, veja bem. Aí, pessoal, o texto vai falar um pouco, aí vai entrar nessa escola do monge, depois dessa episcopal, presbiterial, até chegar e vai citar o que é o pedagogo. Então, por enquanto, eu vou continuar com a leitura e depois a gente discute um pouco sobre esses conceitos, tá? Então, veja bem, com o passar dos tempos, surgiu a escola episcopal, considerada inferior ao ensino dos monastérios. Porém, eram as únicas escolas cristãs que preparavam os padres para a educação superior. A escola episcopal era organizada em torno do bispo, formando um grupo de eclesiásticos. Com a criação das escolas presbiteriais, mudou um pouco o cenário, pois elas ofereciam a todos a possibilidade de estudarem, mesmo que fosse se dedicar à vida eclesiástica. Nessa escola, os filhos de camponeses podiam estudar, porém ela tinha, na sua maioria, os filhos de nobres e reis. Era uma escola bem modesta, que tinha um ensino técnico que visava a atender às necessidades imediatas. Ler, escrever, conhecer a Bíblia, se possível de cor, ou pelo menos os salmos.
um mínimo de erudição doutrinal, canônica e liturgia. Nada mais. Olha aqui, pessoal, essa parte é interessante, ó. Neste período, não encontramos pedagogo, no sentido da palavra. Porém, não podemos deixar de lembrar que o modelo de homem a formar é aquele temente a Deus, e pudesse estar distante dos prazeres chamados mundanos do homem. Alguns livros chamam atenção para a patrística e a escolástica. Um dos grandes avanços da Idade Média foi o aparecimento das universidades, que com esses avanços da filosofia e da ciência, no último período da Idade Média, seria impossível sem o progresso educacional ocorrido entre o século IX e XV. Então, veja bem, pessoal, uma coisa que é importante dizer, e aí, ó, a gente finalizou a proposta de hoje. O que a autora está dizendo? Nós não podemos dizer, por exemplo, é isso que ela está falando, até o final da Idade Média, a gente ainda não pode usar o conceito de pedagogo, ainda não cabe dizer isso. Até porque a educação, o ensino, o ensinamento, então ele esteve na mão da igreja, dos padres, dos monges, com objetivos específicos de aprender a ler, escrever, ler a Bíblia, né? Então tinha esse sentido. Agora, no último momento aqui do texto, a autora traz uma forma de educação que comportavam também o filho do camponês. Olha que interessante. Então, no fim da Idade Média, o filho do camponês começou a poder estudar, mas em qual formato de escola que coube o filho do camponês no final da Idade Média? Eu vou ler de novo. Veja bem. Ó. Com a criação das escolas presbiteriais, é essa que coube agora o filho lá do agricultor. Então, veja bem, com a criação das escolas presbiteriais, mudou um pouco o cenário, pois elas ofereciam a todos a possibilidade de estudarem, mesmo que fosse dedicar à vida eclesiástica. Nessa escola, os filhos de camponeses podiam estudar. Porém, ela tinha na sua maioria os filhos de nobres e reis. Era uma escola bem modesta, que tinha um ensino técnico que visava a atender às necessidades imediatas. Ler, escrever, conhecer a Bíblia, se possível de cor, ou pelo menos os salmos, um mínimo de erudição doutrinal, canônica e litúrgica, nada mais. Vocês conseguem compreender? Quando teve um formato de educação no final da Idade Média, chamado de escola presbiterial, que finalmente o filho do camponês podia fazer parte, a educação já era uma educação técnica. Alguém consegue compreender uma distinção entre uma educação e uma educação técnica, pessoal? Alguém consegue saber por que eu estou batendo nessa tecla? Alguém pode me ajudar aí? Quem estudou em escola técnica? Não consegui entender a pergunta do senhor. Bom, a minha pergunta foi assim. No final do texto, a autora veio dizendo que nos modelos de educação que no período da Idade Média, que a igreja forneceu,
só atendia os nobres e os filhos dos reis. No final da Idade Média, eis que surge um modelo de educação lá dentro da igreja, que ele falou que era a escola presbiteriais. Nessa escola presbiterial, foi o primeiro modelo que comportou, que aceitou a presença também de filhos de camponeses. Uma das características dessa escola é que ela era uma escola técnica. Aí a minha pergunta foi isso. Se alguém aqui já ouviu algum debate sobre a questão de uma educação e uma educação técnica. Alguém de vocês já ouviu alguma coisa nesse sentido? Não estou falando que... isso que eu quero ver se alguém já ouviu esse debate de educação assim, e educação técnica. Tem aquela briga, né, professor? Como, tipo assim, o técnico é algo muito superficial, né? É algo, tipo, temporário, algo que mais rápido. Então, as pessoas têm mais essa discussão, no meu ver, assim. Ótimo. É exatamente essa discussão mesmo, Adeilma, exatamente isso. Aí os colegas que, porventura, Jonathan, levantou a mão. Bom, eu não ouvi falar desse debate, né? Mas acredito eu que naquela época a educação, a diferença da educação para a educação técnica, acredito eu que a educação técnica era porque o ensino era mais avançado, posso dizer que, tipo assim, era algo, tipo assim, algo mais avançado, mais além, né, do que, porque da educação seria algo básico e a educação técnica seria algo mais avançado, algo mais além, seria isso? É uma possibilidade de pensar também, né? A Kelly, estamos construindo. Técnico não quer dizer prático, uma coisa prática que você utiliza não só não sei se eu consegui explicar para você. Já entendi, já entendi. Foi muito bom. Ainda estamos juntando as coisas. Mais alguém? Bom, então vamos lá. Para a gente poder meio que estar encerrando nosso encontro. Seria um estudo específico da religião, né? Legal. Aqui, pessoal, na questão do texto, a autora disse bem assim, né? Que o que estava sendo técnico aqui no texto, no final da Idade Média. Depois eu vou falar da questão do técnico nos dias de hoje. Dou 2 momentos separados. No texto dizer assim, veja bem, primeiro eu vou voltar um pouquinho rapidão para a gente ter uma noção aqui. Então, tinha as escolas organizadas pelos monges, era um formato. E quando surgiu a escola episcopal, aqui já vai dizer que esse modelo de escola episcopal, ela era um pouco inferior ao modelo dos monges dos monastérios. Como se fosse assim, um grau acima, um grau abaixo. Então, seriam os monastérios, quem estudava nos monastérios, digamos que era o topo. O modelo episcopal estava abaixo do topo, um pouco abaixo, que era que formava os padres. E esse modelo de escola presbiterial estava mais abaixo do que a episcopal ainda. Tá? E foi só nesse modelo aqui, mais abaixo, presbiterial, que coube o filho dos camponeses, no modelo de escola mais inferior. Então, nós teríamos 3 patamares. O patamar mais elevado, aquelas que os monges organizavam dentro dos monastérios, tá? Seria o topo. Depois, logo abaixo, o modelo episcopal, que girava em torno dos bispos. E mais abaixo ainda, o modelo de escola presbiterial, que é onde caberia o filho do camponês. E aí ele vai dizer que era uma escola modesta. O que é uma escola modesta, né, pessoal? Fraquinha, pobrezinha, tá? E que tinha um estudo, o ensino era técnico. Qual que era o objetivo? Atender necessidades imediatas.
Esse que a colega colocou lá. Mais técnico, é prático, é mais rápido, exatamente. E qual que era a necessidade imediata daquele momento? Ler, escrever, conhecer a Bíblia, conhecer o Salmo, tá? E conhecer as liturgias. Essa que era as necessidades mais práticas daquele momento. Estão conseguindo compreender? E aí a gente encerra aqui a parte 3 do texto. E agora eu quero fazer uma pequena fala da parte técnica, trazendo para a discussão para o dia de hoje. A gente sempre tem que tomar muito cuidado, porque não podemos simplificar e dizer que o estudo técnico, não técnico, crítico, não crítico, é melhor, pior, menos ruim, não é nada disso. São distinções diferentes de proposta. Então, nós temos inúmeras escolas técnicas excelentes, cursos técnicos excelentes, a depender da finalidade que eles propõem. Tá? E temos também os estudos, digamos, para formar o cidadão, um estudo de formação crítica, por exemplo, que não necessariamente é uma formação técnica e nem por isso ela é maior ou menor grau de relevância. Isso vai para a finalidade que a pessoa se propõe. Por exemplo, vou dar um exemplo bem reto. Nós temos aqui em Cáceres o Instituto Federal. O Instituto Federal é uma escola técnica, é uma excelente escola técnica. Mas, assim, se você tem um objetivo de se formar numa área técnica, que você vai atuar de forma técnica, você tem que estudar numa escola técnica. Ponto. Mas se você tem uma outra perspectiva de formação cidadã crítica, então você vai ter que formar num outro espaço. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer. Porque tempos atrás houve uns debates aí, mas era um debate meio criticando, só criticando a escola técnica. E não acho que esse debate de só fazer a crítica pela crítica não faz sentido nenhum. Porque existe a necessidade dos estudos técnicos. Vou dar um exemplo aqui de um profissional técnico. Um mecânico de motor de avião, ele tem que ser técnico. Ele tem que saber qual parafuso que ele vai mexer. O estudo dele é técnico. Naquele momento não cabe um estudo de filosofia, né? Ser ou não ser. Penso, logo existo. Não vai ajudar ele a resolver o problema do carburador lá. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo dizer? Aí eu quero ouvir, então, a Andressa, que levantou a mão. Professor, eu estudei na escola lá no... Oi, professor, tá me escutando? Tô. Tá me escutando? Tô ouvindo. Então, eu estudei lá no IFMT, terminei lá, e eu não exerci o curso técnico, até porque eu fui lá justamente por causa do ensino. É ótimo. E foi sim, um ensino que aprendi a ser uma pessoa mais crítica, e não vi muita diferença do ensino deles para o da estadual. É um pouco mais rígido, mas para mim era o mesmo ensino. Uhum. Então, assim, eu não sei o porquê dessa briga e dessas comparações da escola estadual, da escola municipal, da escola técnica, sendo que eu sempre aprendi com a minha mãe ela é da educação, e ela sempre falava para mim que quem fazia a escola era o aluno. Claro, então, sem dúvida. A sua formação técnica lá foi o quê? Você fez técnico de agropecuária ou de informática? Na época foi desenvolvimento de sistema. Ah, bacana. Pessoal, mais alguém quer fazer a fala para a gente já encerrando o nosso encontro? Jonathan? Então, eu achei que você ia falar nessa parte, por isso que eu depois abaixei a mão. Que o senhor falou lá da escola que tinha o top e tal coisa, podemos dizer hoje também que seria, que tem hoje a escola municipal, estadual, né, o técnico e também as escolas particulares, né? Sim.
E eu diria Por mais, exemplo, tem. nós temos as universidades federais, universidade estadual, universidade privada, escolas privadas, escolas estaduais, municipais. É isso que você está dizendo, né? Existe, querendo ou não, existe Isso. uma distinção em cada uma dessas instituições, né? Sim. A O Kelly, que dá para ver que não era só naquela época, mas hoje também, né? exatamente, muito bom. A Kelly quer falar? Eu discordo dela. Eu acho que IFMT é muito boa e tem muita a estrutura da escola é muito boa, é muito concorrido, todos querem. Então, tem uma estrutura muito boa, os laboratórios e tudo mais. Isso é extremamente importante. Mas eu não disse que ela era ruim. Não, Existe sim. uma diferença, né? Só que assim, Kelly, veja bem. Não, mas veja bem, Kelly, vamos pegar um exemplo assim. O nosso exemplo do nosso IFMT é excelente, mas um exemplo assim, vou pegar um outro exemplo. A Escola Estadual 11 de Março, por que ela não tem a mesma estrutura que o IF tem? É um pouco disso que nós estamos querendo, assim, não é medir, né? Mas o que o Jonatas propôs, e eu estou propondo a partir do texto, né? Quando o texto vai dizer no final da Idade Média, a formação que ocorria nos monastérios, lá com os monges. Logo abaixo, a episcopal, e por fim, aquela que ele chamou de presbiterial, né? Seria, então, colocar, digamos, em 3 níveis diferentes, colocar num grau de hierarquia. Então, assim, o que às vezes a gente faz uma reflexão, não é uma crítica, é uma reflexão. O investimento para o Instituto Federal, que é federal, né? Você pega laboratório, toda aquela estrutura e tal. E aí a gente pega, por exemplo, uma escola estadual que já talvez não receba tanto recurso e ela não consegue entregar a mesma coisa que uma instituição federal entrega. E, ao mesmo passo, uma escola de âmbito municipal, ela também, muitas vezes, não consegue entregar a mesma estrutura que uma escola estadual entrega. Acho que é um pouco disso que a gente estava só fazendo uma meia comparação, pouco para pensar com o texto, porque o nosso IFMT aqui tem um estudo de excelência. Quem teve a oportunidade de estudar lá, saiu de lá muito bem formado, sabe? Eu quero deixar registrado aqui, inclusive um filho meu passou por lá, e, meu Deus, eu adoro aquela instituição. Mas o sonho de consumo meu, como cidadão, é que todas as instituições tivessem, digamos, o mesmo patamar que o IF tem. Você consegue entender, Kelly? Sim, seria maravilhoso. Seria um sonho. Seria um sonho, é verdade, é verdade. Mais alguém, pessoal? Professor. Bom, eu quero agradecer. Pois não. Mariana? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Eu acho que a escola técnica, ela é mais ampla, né? É igual o senhor colocou aí dos 3 hierarquia, né? A técnica, ela tá lá em cima, né? Ela visa lá na frente, né? Ou seja, você estuda lá, ou você já sai também empregado de lá, ela visa lá na frente, né? Olha só, eu já pegar um lá, caso mas aqui eu fugi de lá. Brincadeiras à parte, tá, professor? O que a Mariana falou, meu filho, fazendo o curso técnico lá, ele fez de agropecuária, né? E quando ele foi fazer o estágio, talvez eu não vou lembrar o nome da cidade agora, que eu não conheço muito as cidades do nosso próprio estado, é uma vergonha. Ele foi fazer um estágio num lugar que mexe com avicultura, que ele foi fazer sobre aves. E ele foi para lá fazer esse estágio. Eu sei que é meio longe daqui, é longe, viajou, ficou fora lá.
E aí, ao término do estágio, o gestor lá chamou ele e o outro colega que foi fazer o estágio e falou: ó, a gente gostou de vocês, vocês têm futuro, vocês estão terminando agora o IF, e a hora que vocês terminar lá, pode pegar a mala e vir para cá, o salário inicial é R$ 3.000 para começar. Ofereceram para o meu filho e para o outro jovem que fez o estágio lá. O meu filho ficou louco, ele queria, terminou, ele queria ir, aí eu falei, não, calma, segura aí, vai estudar mais um pouco, que vai vir coisas, talvez vai vir coisas até melhores para você, mas olha só, se fosse o caso, né, quer dizer, ele recebeu proposta de trabalhar antes de terminar o curso do IFMT, olha que, né, assim, é muito bom mesmo, é excelente. Pessoal, então vamos lá. São exatamente, falta 2 minutos para o nosso encontro acabar. Eu quero, assim, agradecer de coração, imensamente mesmo, tá, o convite da professora Vanusa, que depois, curiosos vão dizer que é minha esposa, vai sair fake news aí, tá? E agradecer não só a presença de vocês, que está tão bonito de ver a tela cheia, saber que vocês são primeiro semestre de pedagogia, vocês entraram num momento tão distinto, né? Nós estamos vivendo essa pandemia, e escuta aqui, eu trabalho lá na Unemate, lá no campus, eu sou técnico administrativo, eu sou supervisor de patrimônio de almoxarifado do campus de Castros, e eu tenho uma certeza nessa vida. Eu vou encontrar cada rostinho de vocês lá nos pátios, lá nos corredores, lá ali no Beto, ali no lanche. E assim, vai ser muito bom, vou ficar muito feliz se vocês lembrarem de mim, me dar um oi, me dar um tchau. E se eu tiver uma outra oportunidade também de ser convidado para poder discutir com vocês um outro conteúdo, uma outra disciplina, foi muito bom estar aqui com vocês e eu espero ter outro momento com vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, iremos nos ver no corredor. A aula foi boa, professor. Então tá bom. Abraço, fiquem com Deus. Obrigada. Tá? Tchau. Obrigada, professor. Tchau, pessoal. Foi muito divertido a aula. Tchau, boa Legal. noite. Boa noite. Boa noite. Por vocês terem participado. Com certeza nós vamos convidá-los novamente. Tá bom. Olha que bom ver o rostinho. Que bom ver esses rostos, gente, que maravilha. Boa noite, bom final de semana. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Fica com Deus. Vamos.